Bora falar de, eu brinco que pautas de milhões, perguntas de milhões. Pois é, hoje o assunto é com ele, que eu estava com saudades, nosso querido nutrólogo clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Tamo junto, Carol. É um assunto, claro, né, doutor Roberto? Existem individualidades quando a gente fala de questões dentro da medicina, dentro de estratégias. No entanto, vocês profissionais da área partem de princípios e estratégias que sim, dentro da sua prática clínica, você sabe que vão trazer resultados. Então, a ideia da pauta hoje é que o doutor Roberto explique pra gente como a gente pode emagrecer mantendo saúde, que significa perder gordura e não perder massa muscular. Para a gente começar, antes da nossa... A gente tem uma dinâmica aqui no centro do estúdio que já a gente vai contar. Vamos lá, doutor Roberto. Além de tudo isso que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, o déficit calórico que a gente tanto fala, ele também tem que estar presente? Para emagrecer, sim, Carol. Não existe perda de peso sem déficit calórico. O que é o déficit calórico? Comer uma quantidade insuficiente para te deixar vivo. Então, isso exige o corpo buscar suas reservas de energia. Nós temos estoques de energia reservada na gordura do corpo, no glicogênio do músculo, nas proteínas do músculo. Então, nós temos reservas energéticas estocadas. Então, o déficit calórico tem que ser calculado para cada um, Carol. Tá. Talvez o erro aí é você querer fazer um déficit calórico por conta própria, porque é uma conta. O quanto eu vou calcular de déficit calórico para a sua altura, sua idade, seu nível de atividade física, seu peso atual. Então, existe uma conta, não é uma coisa aleatória. Você pode ir lá na internet pesquisar uma dieta hipocalórica, né, de 1000 calorias, de 800 calorias, até ter uma perda de peso. Mas será que ela foi calculada para você? E aí já começa o primeiro erro. Então, o déficit calórico tem que existir, Carol, tem, mas ela tem que ser discreta e não intensa. Se eu comer só 500 calorias por dia, 200 calorias por dia, é óbvio que eu vou emagrecer. Mas nós vamos depois lá na dinâmica mostrar onde está o erro aí. Porque se o seu corpo começar a usar a reserva energética da proteína do teu músculo, você despenca a tua massa muscular. E lá na frente tem um efeito sanfona. Rapidinho. É aí então que todo mundo erra, Sim, doutor Roberto. a maioria. Ao invés de perder gordura, perde músculo. Então, na balança, a gente vê um emagrecimento, mas a composição corporal perde isso. Não fica saudável. Não, perde a gordura, a gente acompanha, porque déficit calórico faz o corpo usar gordura. Mas se usar muito músculo também, aí vem a pegadinha, Carol. E tem como evitar isso. Então, nós vamos lá para o centro, que o doutor Roberto vai dar uma aula. Vocês não perdem por esperar. Eu adoro essa aula dele, inclusive, é uma das minhas favoritas. Vai lá no @VocêBonitaTV. Deixa eu ficar desse ladinho. Então, doutor Roberto, você vai começar daqui. Lado? Não, você que sabe. Você vai seguir com todos? Não, vamos trocar então aqui. Se bem que dá no mesmo. Fazia tempo que a gente não ficava, né? Dá assim, no nessa mesmo. parte do estúdio, a gente ficava na cozinha. Vamos lá. Eu e meus bloquinhos. Vai lá no Instagram, no @VocêBonitaTV, manda sua dúvida, que a ideia é responder o máximo de perguntas possíveis também do público. Bora Por lá. onde começamos, doutor? Carol, olha, quem está em casa olhando aqui essa mesa, está olhando aqui a palavra proteína, estou dizendo aqui a proteína que nós comemos, tá? Proteína alimentar. Estou aqui com uma plaquinha de carboidrato, que é o carboidrato que a gente come, e tem aqui uma plaquinha da gordura que nós comemos, tá? Ingesta. E tem aqui o músculo, a gordura e o músculo, tá bom? O estoque do corpo. É o que nós vamos começar a construir agora, Carol. Então vamos lá. Quando a gente come, você vai lá, comeu carboidrato. Pegou o carboidrato, cumpriu funções, Carol? Cumpriu. E uma das funções do carboidrato também, Carol, não é só gerar energia, não. É aí que eu queria já começar a explicar, porque as pessoas vão entender por que também não pode tirar 100% carboidrato nas dietas de emagrecimento. A glicose do carboidrato, ela gera energia, ok, mas ela gera substâncias importantes. Por exemplo, a ribose é uma substância que depende da glicose, que renova nosso DNA, forma nosso RNA, que é lá uma fotinho que a gente tira dos genes para poder produzir proteínas. Então, sem ribose, a gente não constrói RNA. E a glicose também entra na formação de glicoproteínas, que são estruturas que o sistema imunológico utiliza, que as membranas das células utilizam, que são os glicolipídios também. Então, tem funções a glicose além da energia, tá? Certo. Guardem esse dado. Sobrou glicose, obviamente, se eu comi mais do que deve, o que o corpo faz com ela? Estoca como gordura, tá? Vai aqui para a gordura corporal. Então, começa a construir nossa gordura. Só que constrói
através de um processo bioquímico que usa a própria gordura que nós comemos também. A gordura de ingesta que a gente come tem funções, cumpre muitas funções, mas se sobrar gordura do que a gente come, vai virar reserva energética, que é o tecido adiposo, a gordura que está no nosso corpo, que é formada de ácido graxo da gordura e de glicerol, que vem do carbo, tá? É uma molécula chamada triglicerídeo, tá? Perfeito. Comi mais proteína, proteína é importante? Óbvio, proteína constrói músculo. Sem proteína, neca de músculo. Então, a gente precisa da proteína para isso, que também cumpre outras funções. Mas está aqui, construção muscular. A glicose que sobra do carboidrato também, Carol, ela se estoca como uma reserva de energia no músculo, na forma de glicogênio, tá? Então, a gente tem glicose estocada no corpo para as horas que precisar de energia extra, no tecido adiposo e no músculo, tá? Tá. Beleza, então agora nós vamos emagrecer. Emagrecer é fazer déficit calórico. Eu vou comer uma quantidade pequena, menor, calculadamente menor, de carbo, de proteína, de gordura, tá? Os nutricionistas calculam, nós nutrólogos também, isso é muito individual. Mas vamos lá. Comecei a fazer déficit calórico, o corpo já vai começar a diminuir a gordura de imediato? Aos pouquinhos. Primeiro estoque de reserva de energia que o corpo usa, já que está faltando, ele vai no glicogênio do músculo e começa a utilizar. Isso aqui vai virando energia. Tá? Esse é o primeiro passo. Que as pessoas acabam, então, perdendo massa muscular no processo de emagrecimento. A dieta da proteína que tira o carbo, né, que zera o carbo, primeiro o corpo só usa o glicogênio do músculo para gerar energia. É uma reservazinha. Dá uma desinchada na pessoa, né? E depois que esgotou esse tal glicogênio, a gente começa a usar a gordura do corpo como energia. Então a gente começa a fazer lipólise e vai pegando essa gordurinha que está estocada, esse ácido graxo do tecido adiposo, começa a usar como energia. E um pouco dessa glicose também volta para formar uma nova glicose, Carol. E aí que eu queria que as pessoas entendessem. Esse é o pulo do gato da fisiologia. O corpo forma glicose independente de você querer ou não. Eu posso zerar carboidrato, que é onde é a maior fonte de glicose, que o corpo constrói glicose. Porque se faltar glicose, não constrói RNA, não constrói glicoproteína, que é fundamental para a sobrevivência humana. Então, a glicose, o corpo constrói, é fisiológico. Então, chama gliconeogênese. Aí começa o perigo. Então, tá. Eu comecei a emagrecer e comecei a comer muito poucas calorias, comecei a usar reserva. Chega uma hora que o corpo precisa de glicose. Já usei glicogênio do músculo, não tem mais. Já usei aqui a glicosezinha que estava no tecido adiposo, não tem mais. E o corpo pensa, caramba, de onde eu vou tirar substrato para construir glicose? Começa a tirar da proteína do músculo. Tem vários aminoácidos formadores das proteínas musculares que são desviados por uma rota para construir glicose. Aí você começa a catabolizar, a perder massa muscular alucinadamente. Mas e se a gente tem um estoque de gordura um pouco maior? Ele não vai diminuindo o estoque de gordura? Vai diminuir gordura, mas se o déficit proteico, aí que a gente começa a formar um raciocínio, que é o quê? Como evitar essa perda de massa muscular muito intensa. Então, por exemplo, Carol, uma dieta tradicional, vamos pegar aí de X calorias, de 1.000 calorias, 1.200 calorias, como é que se monta tradicionalmente? Olha, 50% você vai comer vai ser carbo, 15% a 20% proteína e 30% gordura. Isso é o acadêmico, tá? Tá, é a pirâmide É a distribuição do que não se usa tanto mais. Se eu diminuir muito carbo, eu posso diminuir, fazer um déficit calórico diminuindo o carboidrato, para 30% do que você vai comer, ok. Mas eu tenho que aumentar a proteína. Então, esse é o primeiro detalhe de quem quer emagrecer e não perder massa muscular. É fazer o balanço calórico negativo, mas dentro do que vai comer, aumentar a oferta alimentar de proteína. Tá. Chegar nos 30% ao invés de 15%, chegar às vezes nos 35%. Entendi. Diminuir um pouco o carbo e aumentar a proteína, porque aí você está dando tijolinho para reconstruir o músculo, porque o músculo precisa ser reconstruído todo dia. Tá, ele não pode ser usado para só formar energia, para formar glicose, ele precisa de voltar a ter o tamanho dele normal, ou não perder ou até ganhar. Só que aí, doutor Roberto, tem uma outra questão. Porque se a gente aumentar muito a ingesta também de proteína, também vai virar estoque. Também.
Também, mas não é um caminho que o corpo, que a fisiologia prefere. Transformar a proteína em reserva energética, se tiver o carbo e a gordura, é preferencial. Entendi. Porque a proteína, ela cumpre funções mais importantes. É como se o corpo entendesse, eu tenho várias moedas de energia, vários combustíveis, esse eu vou poupar, proteína eu poupo. Entendi. Porque tudo no corpo é proteico, Carol. Produção de hormônio, todas as suas células são renovadas, tudo. Né? Então, a proteína é meio que um nutriente nobre. Então, o corpo, ele desvia. Se você comer muita proteína, também vai virar reserva energética. Não que não vire. Mas não é algo muito fácil para o corpo humano. Ele poupa um pouco isso. E o estímulo também, Carol. A gente precisa fazer o exercício durante a perda de peso para o corpo anabolizar. O que é anabolizar? Construir músculo, ou pelo menos não perder, tá? E também ajudar na queima da gordura. Então, vamos segurar essa parte, doutor Roberto, porque acho que tá tudo pronto, né, Glaucia? Vamos aproveitar, já que o doutor Roberto citou a questão da atividade física. A gente foi conversar com o personal, que eu adoro, que ele é animadíssimo, o Rodrigo Correia, e ele vai explicar pra gente qual a prática, né, desta atividade física que vai propiciar uma queima maior calórica de gordura para esse objetivo, mas sem perder massa magra. Olha lá. Boa tarde, sou o personal trainer Rodrigo Correia e vim falar com vocês hoje sobre a perda de gordura e o ganho de massa magra juntos. Nós chamamos de recomposição corporal, onde você vai mudar a proporção de gordura e músculo no seu corpo ao mesmo tempo. Isso vai maximizar ainda mais os seus resultados. Você vai notar aquela diferença muito mais rápido, vai sentir a roupa muito mais folgada, aquela disposição extra nos seus treinos e no seu dia a dia. E para isso, pessoal, é necessário que vocês tenham uma estratégia muito bem elaborada. Isso junto com o seu nutricionista mexendo com a sua alimentação e toda a parte de treinamento. Na questão do treinamento, vou dar algumas dicas. A primeira, pessoal, é trabalhar com o aumento de carga. Você vai estar trabalhando isso a cada série, o aumento de carga. A progressão de carga vai gerar uma hipertrofia muito maior. Aí você vai me perguntar, mas quais exercícios, Rodrigo? O ideal, pessoal, é que qualquer exercício você pode trabalhar com sobrecarga. Mesmo aqueles exercícios que você acha que só vai servir para queima, você consegue trabalhar ele também para hipertrofia, para o aumento da massa magra. Para isso é necessário trabalhar com o aumento da carga. Isso e também o número de séries e repetições. Minha dica para vocês, vamos trabalhar com uma média de 4 séries de 15 a 20 repetições. E sendo que a cada série você vai aumentar um pouquinho da sua carga. Você vai colocar um pouquinho mais de peso, trocar aquele halter por aquele halter um pouco mais pesado. Isso vai fazer com que você gere microlesões no seu músculo durante o treinamento. Isso, na parte de descanso, você vai estar gerando a hipertrofia. Porque no treinamento você gera essa lesãozinha e na parte do descanso você vai gerar a recuperação. É onde seu músculo cresce de verdade. Você vai gerar o ganho de massa magra no seu descanso após o treino. O ideal é descansar de 24 a 48 horas aquele músculo que você ativou. Um exemplo, você que trabalhou perna hoje, amanhã você não vai trabalhar perna, mas você pode trabalhar no dia seguinte depois. Isso daí vai ser fundamental, pois o descanso vai gerar o seu ganho de massa magra. Lembrando que os resultados, pessoal, levam tempo e é preciso manter sempre aquela rotina, aquela regra sempre bonitinho, tanto na alimentação como também na parte de treinamento. Vou passar depois na sequência alguns exercícios que eu trabalho aqui com o pessoal para gerar o ganho de massa magra que vocês podem estar fazendo aí também, tanto em casa como também na academia. Obrigada, querido. Um beijo pra você, @Rodrigo Correia. E ele é um super personal, tá aqui com a gente sempre, animadíssimo. E deu ali... Desculpa, Rô, né? Porque eu acho que não tá aqui, Glaucia. Rô Correia Personal no Instagram. Perdão, então, @Rô Correia Personal. Doutor Roberto, vamos linkar as coisas e até já começar a responder perguntas do público.
O Rô colocou aí situações bem importantes ligando a questão da queima calórica, exercícios eficientes, ele falou do aumento da carga, né? Do quanto a gente também tem que tirar o nosso corpo ali. Sim, total. Desafiar um pouco o nosso Sem corpo, dúvida. não ficar ali na mesmice de uma coisa que já se tornou fácil. Isso é um fato, né? Sem dúvida, sem dúvida. E sem o estímulo da força ou do exercício, o músculo não reconstrói, ele acaba catabolizando mais. E ele falou da importância também de fazer um grupo muscular no dia, no outro não, descansar. A recuperação do músculo leva tempo. Então tem que dormir bem também, viu, Carol? Porque o cortisol alto no dia seguinte cataboliza músculo para virar energia. Tira a proteína do músculo para virar glicose, para gerar energia para o corpo. E né? muitas então vezes tem que dormir bem também. O déficit calórico já dá um mau humor Bastante. que pode gerar um estresse e aumentar o cortisol. Sem Então, dúvida. gente, tem que manter a calma. Vou colocar a dúvida. perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem, hein? Sara, um beijo, obrigada. Doutor Roberto, como eliminar aquele inchaço do corpo na área da barriga? Bom, aí entra bastante cardio, não adianta, você tem que realmente dar uma restringida em calorias também, dar uma diminuída legal no carboidrato, mesmo que não zere, mas cuidado com carboidrato em excesso e aeróbio, 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 porque no estímulo aeróbio, no cardio, o corpo necessita de uma energia, pelo movimento ser muito repetitivo, por mais tempo. Então aquele cardio que dura um pouquinho mais de tempo, costuma diminuir barriga. Você não vê maratonista barrigudinho. Você vê atletas de força barrigudinho, porque eles comem muito para ganhar músculo, mas ganham às vezes gordura também. Aí eles ficam fordos, que é um pouquinho forte e um pouquinho gordos, tá? Então tem que tomar cuidado. Agora você vê que o maratonista não. Então assim, é cardio, uma ingesta adequada de carboidrato para você ter um pouquinho de energia para fazer seu exercício, mas exceder o carboidrato, aí já era. Tá certo. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Isabelle, obrigada. E o tal do jejum intermitente? Perde muita massa? Doutor Roberto, toda vez rola essa pergunta. Toda vez, isso aí é Vamos recorrente. Lá. Diga a sua opinião de jejum intermitente, se ele entra nessa estratégia e como conciliar. Quando você está muitas horas em jejum, o corpo sobrevive como? Usando reserva. Então ele vai pegar ácido graxo da gordura para gerar energia, ele vai pegar o glicogênio do músculo para gerar energia, e ele começa, às vezes, se você também ficar 3 dias sem comer, ele vai pegar a proteína do músculo para gerar energia também, você vai perder massa muscular. Tá. Então o jejum ele pode ser feito, mas depois você tem que entender o que você vai comer. Porque existe uma continha, Carol, para o músculo, para a massa muscular, tá? Chama balanço nitrogenado positivo. O que é isso? A proteína carrega uma estrutura chamada nitrogênio. Sem esse nitrogênio não existe reconstrução do músculo. É a proteína, o aminoácido leva nitrogênio para o músculo. Tá. Então eu preciso comer proteína minimamente adequado para eu ter essa construção muscular ou pelo menos não perder. Então a gente pode fazer uma estratégia mais hiperproteica. O que é isso? Eu tenho que ingerir mais do que 1,2 gramas de proteína para cada quilo do meu peso. Tá? Se eu ingiro mais do que isso, eu construo um músculo. Tá. Então eu pego o peso da pessoa e falo, ó, eu vou diminuir carbo, vou diminuir gordura, mas eu vou manter a sua proteína em pelo menos 1,3 gramas de proteína por quilo de peso. Tá? Eu consigo evitar a perda de músculo ou até ganhar. Ganhar no déficit energético é difícil, Carol. Você está emagrecendo e ganhar, então vamos falar pelo menos em manter. Então, se você, a média aí dos estudos, até 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, você consegue renovar a sua fibra muscular, tá? E a gente tem que pensar em dar um pouquinho de glicogênio para o músculo, Carol. É aí que entra o macete. Se eu deixo o meu músculo com um pouquinho de reserva de glicose, precisou de glicose ou precisou de energia extra, ele não vai catabolizar a proteína do músculo para virar glicose. Eu já tenho um pouquinho do glicogênio. Então, se você zerar carbo ou uma dieta cetogênica, 10% só de carboidrato, a maior discussão da fisiologia é que a dieta cetogênica leva a uma perda de massa muscular, porque você não recompõe glicogênio no músculo com tanta facilidade. E ele começa a ser usado para uma nova glicose. Então você cataboliza. Então manter um pouquinho do carbo sem problema. Não estou falando comer carbo à vontade. Você ter mantém ali uma frutinha ou mantém um legume, né? Mantém aí com cálculo pelo seu profissional para você reconstituir. Porque o glicogênio no músculo tem efeito anticatabólico, ele evita a quebra da proteína para virar músculo. Então a gente não pode zerar o carbo, a gente pode comer menos e deve. Mas tá? não zerar. Mas não zerar. Vou colocar a perguntinha do público, já já você me conta da escolha das proteínas também, porque a gente pensa tanto na escolha dos carbos, mas espera, proteína temos com mais gordura, né, do reino animal, sim. proteínas mais magrinhas, qual que pode ser a estratégia? Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Cláudia, um beijo. Olha lá, o Whey Protein, já que vamos falar de proteína, né? É um bom aliado neste processo? Devemos utilizar no emagrecimento? Vamos responder daqui a pouco.
De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o nutrólogo queridíssimo Dr. Roberto Navarro, falando sobre a perda de gordura no processo de emagrecimento sem perdermos músculo, que é aí, né, um grande desafio. E a gente deixou essa perguntinha antes do intervalo da Cláudia. Ela disse que o whey protein é um bom aliado nesse processo, a gente deve utilizar no emagrecimento. Dr. Roberto já emenda com a questão das proteínas que eu te perguntei. Qual a melhor escolha dessas proteínas? Sim, a do whey protein já vamos falar que é uma excelente estratégia. Assim. A proteína está no reino vegetal e no reino animal, Carol. A proteína do reino animal são as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e alguns outros vegetais também, que vem um pouco com carboidrato, porque não está ali purinha, tá? A proteína de origem animal está na carnes, aves, peixes, ovos, né? A proteína de origem animal, que vem com a gordura animal. Tá. Então a gente tem que escolher proteínas que não tenham um valor calórico tão alto agregado. Então uma proteína magra, eu vou comer uma carne mais magra. Tá. E não um corte gorduroso. Vou comer uma proteína alimentar, eu vou pegar lá uma leguminosa, eu não vou comer grandes quantidades para não vir também muita caloria, muita glicose e sobrar e virar reserva de gordura no corpo. Mas uma estratégia muito usada, tem um estudo que foi feito suplementando o whey protein numa dieta hipocalórica, mas aumentando a proteína, deixando em 1,2, tá? E diminuindo o carbo e a gordura. Tá? E os pacientes perderam peso e a suplementação foi feita com whey protein, não foi propriamente com alimento, o alimento mais whey protein, e eles pouparam a massa muscular. Então esse estudo mostrou que é possível emagrecer sem perder massa muscular, comendo proteína adequadamente e fazendo um pouco de exercício de força. Isso é uma conclusão do que os estudos mostram. Então é possível sim. E a gente monitorar também o metabolismo, né? A parte hormonal. Porque às vezes o paciente está lá lutando para emagrecer e não perder massa muscular e está com uma deficiência de hormônio ou um desequilíbrio. Cortisol em excesso por estresse, dormir mal. Cortisol cataboliza músculo, quebra fibra muscular para virar energia, você perde massa muscular muito mais rápido. Você pode estar com declínio de testosterona, homens que estão com peso excessivo, às vezes estão com declínio da testosterona, não pela idade, pelo próprio fato de estar com excesso de peso. Mulheres que tomam anticoncepcional podem ter deficiência ou declínio ou uma produção menor de testosterona. E a testosterona ajuda na manutenção da massa muscular. O GH, que é produzido na hipófise, ajuda na reconstrução do músculo. Quem dorme mal produz menos GH. Quem come pouca proteína produz menos GH. Então a gente precisa de um aporte proteico para isso e dormir bem, né? Para quem está emagrecendo aí, zele pelo teu sono, senão você não consegue poupar teu músculo nessa perda de peso. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Vamos fechar. Delene, obrigada, um beijo. Fiz retirada de útero e ovários, sinto meu metabolismo lento. Como acelerar o metabolismo? Bom, primeiro, se você tiver com declínio hormonal, converse com o teu médico para fazer aí uma reposição ou uma correção, caso tenha um declínio. O que acelera o metabolismo, gente, é exercício. Por que é acelerar o metabolismo? Ou você, óbvio, né? A gente como médico poderia fazer isso de maneira errada e já foi feito, décadas atrás fazia isso, totalmente errado. Te dou o hormônio da tireoide para acelerar teu metabolismo. As fórmulas que se usavam antigamente, as bombas, tinham T3, que era para acelerar o metabolismo. Mas não pode, tá? Não faz sentido. Mas é o próprio exercício físico que acelera o metabolismo. Se você se exercita, você é obrigado a fazer reações metabólicas que vão fazer seu metabolismo ficar mais corrigido, né? Nem acelerado. Então, se exercite. Tá na menopausa, faça a sua reposição hormonal se não tiver contraindicação, vai fazer seu exercício e coma alimentos que facilitam um pouquinho a termogênese, né? Tem aí o gengibre, tem aí o próprio café, né? Cuidado só com a quantidade exagerada, mas isso pode ser conseguido principalmente se você se exercitar. Então, não fique sedentário, é o conselho que eu dou. Em 3 palavras, que a gente só tem 50 segundos, doutor Roberto, todo mundo perguntou lá, que eu vi no intervalo, como é que perde a gordura abdominal? Dá para falar em 3 palavras, que seria aí a união de estratégias? 40 segundos. Eu pensaria, obviamente, em comer uma quantidade menor de carboidrato, fazer o exercício cardio, tá? E se não tiver contraindicação, fazer um treino em jejum. O treino aeróbio em jejum, fazendo cardio e depois comendo direitinho. Mas cuidado para fazer isso, tem que fazer com orientação profissional, não faça isso por conta própria. Esse é o segredinho final. Esse é o segredo. Doutor Roberto volta, claro, para a gente falar exatamente sobre jejum intermitente, treino em jejum. Ai, meu Deus, tem muita coisa. @ doutora abreviado Roberto Navarro, tudo junto nas redes sociais. Tem lives também toda semana. Um beijo para a querida Malu. E você volta, né? Volto. Obrigada sempre. @ doutor Roberto Navarro, tudo junto. Beijo, gente, até amanhã, 1 da tarde. Vem com mulheres.